O sermão escatológico está nos 3 evangelhos sinóticos, está em Mateus, Marcos e Lucas. Ele não está em João. Quem sabe que é porque João ia escrever Apocalipse? Bem, é possível. Mas esse sermão escatológico, ele é muito importante, obviamente, palavra de Deus, e é um dos textos também muito mal interpretados, assim como Apocalipse é mal interpretado. Então, meio que essa palavra de EBD é uma introdução à noite, porque a gente vai ver que em textos de linguagem apocalíptica, a gente nunca deve fazer leituras literais. Não quer dizer que não são coisas verdadeiras, são verdadeiras e históricas, só não estão escritas de forma literal, usando aqui a palavra literal no senso comum, que normalmente a gente quer dizer quando fala em literal, tá bom? Então, é próprio da linguagem apocalíptica escrever em linguagem simbólica, tá? Não que é história, fábula, mito, não é isso. São coisas verdadeiras, escritas, verdadeiras e históricas, escritas em linguagem simbólica. Tá? Ok. Mateus 23, na verdade Mateus 24, né? Eu vou do 23 só por causa do contexto. Mateus 24, a gente tocou no assunto, muito por alto, não necessariamente em 24, mas palavras de julgamento da parte de Jesus sobre Israel, quando eu falei o Salmo 110. Então quem foi ovelha, desculpa. Quem foi ovelha fiel e se dedicou às pregações e aulas do Salmo 110 ao longo dessa semana, relembrou algumas palavras que Jesus disse, que eu usei, quando Jesus anunciou que ele ascenderia aos céus, sentaria no trono, e ele começaria a reinar, e reinando traria juízo sobre Israel. Eu falei isso na série de Salmo 110. E mostrei alguns textos em que Jesus deixa isso claro. Então, irmão, se você não amou a si mesmo e não foi para Salmo 110 essa semana, faça um favor a si mesmo e faça isso, tá? Para que você não fique voando e dizendo que não está entendendo coisas, porque não está estudando, tá bom? Então, Mateus 24 tem tudo a ver com o Salmo 110, tem tudo a ver com a ideia de o Senhor Jesus assentando à direita de Deus, recebendo poder e autoridade para governar sobre as nações. E no Salmo 110 ele recebe 2 lugares de rei e de sacerdote para exercer 2 coisas: a salvação do seu povo e o juízo sobre os ímpios. Um juízo na história, não apenas se limitando ao juízo final, que é como as pessoas geralmente pensam, mas um juízo na história, destruindo nações, derrubando reis, como Paulo nos diz, tanto em 1 Coríntios 15, quanto em Hebreus, esqueci o capítulo, acho que 8, ele aguarda a destra de Deus até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Então, Mateus 24 tem a ver com isso, tá? E, bem, eu não vou ler com vocês Mateus 23, porque também não daria tempo, mas ajudaria muito. Hoje à tarde, vocês não deveriam fazer outra coisa se não se dedicar a coisas ligadas ao Senhor. Então vão ler essas coisas. Mateus 23 é um bom texto. O que é que eu vou ter em Mateus 23? Um juízo de Jesus sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre fariseus, saduceus, sacerdotes, sobre Jerusalém, de maneira geral. É isso que você tem no capítulo 23 de Mateus. E o capítulo 23 de Mateus termina no versículo 37 até o 39, com Jesus dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus fala como Deus, e ele olha para a história de Israel, e ele vê literalmente isso: Israel que apedreja os seus profetas. Veja qual é o tema do julgamento de Jesus contra Jerusalém. O povo que foi escolhido por Deus, separado por Deus, mas se rebela contra Deus, e matou seus profetas ao longo de toda a história.
não é? Então é um povo que foi escolhido para ser povo de Deus, mas que dentro deles sempre surgiu pessoas, uma boa parte da nação se rebelando contra o próprio Deus, inclusive matando os seus profetas, que eram os representantes de Deus entre o povo. E o ponto é, vocês acham que Deus iria simplesmente ignorar para sempre que os seus profetas foram assassinados por Jerusalém? Deus jamais lhes faria justiça? Ou a perspectiva é que Deus só faria justiça no julgamento final, quando voltasse, antes de inaugurar novos céus e nova terra? Então o julgamento só seria lá? Não poderia ser isso. E a gente vai mostrar porque os próprios profetas profetizaram por muitas vezes que o juízo de Deus chegaria sobre Israel por causa da sua rebeldia contra Deus. Então, Jesus deixa muito claro esta oração dele. Jerusalém, Jerusalém. Não está falando de Recife 2023. Não está falando disso. Não está falando de União Europeia século 21. Não está falando disso. É muito claro o contexto. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Ou seja, o Senhor sempre chamou Jerusalém de volta à conversão, ao arrependimento, à restauração, e eles sempre rejeitaram. E qual é, por conta disso, né? Já que rejeitaram, qual é a consequência? 38. Eis que, ou seja, por causa disso, a vossa casa vos será deserta. Ou seja, a cidade será destruída. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, eu te declaro, Jerusalém, que agora me viste como Salvador, mas me verás como aquele que vem em nome do Senhor. Uma palavra de juízo, ou seja, aquele que vem julgar em nome do Senhor, aquele que vem representar o Senhor. Então Jesus antecipou que estava para partir, que voltaria sobre Jerusalém, mas voltaria como representante de Deus para trazer o juízo que ele acabou de proferir. A sua casa estará deserta. Assim termina o capítulo 23. E começa o 24. Só que eu preciso lhes lembrar que não existia capítulos quando Mateus foi escrito. Vocês lembram disso, né? Quando Mateus escreveu, era um texto corrido. Não tinha essas divisões que nós temos, que foram colocadas depois no texto. Então o pensamento é contínuo aí. Mateus 24 necessariamente está continuando o que Jesus acabou de dizer. Vou dizer pela quinta vez. Olhar por cima de Mateus 24, tá bom? Não estou pretendendo fazer uma exposição exaustiva do texto agora. Um dia faço, hoje não. Preciso só que vocês entendam o contexto do que está aqui. Quando Jesus disse isso, ele trouxe um juízo sobre Jerusalém. O que se segue é que Jesus sai do templo. Ele estava no templo quando falou isso. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Jesus indo embora do templo. Trouxe uma palavra de juízo sobre o templo e ia se retirando. Vocês lembram? Lembra da parábola? Não é parábola. Lembra da história da figueira seca? Jesus traz uma maldição sobre ela, ela não dá mais frutos. E, bem, aquilo ali é Israel. Não é a árvore. A árvore sim é uma parábola, a história não. Porque na verdade Jesus trouxe ali uma palavra de maldição sobre Jerusalém, sobre Israel. Ela não estava frutificando. Então Jesus vai sair do templo, né? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Então Jesus estava lá dentro trazendo juízo e maldição. Leia Mateus 23, você vai ver várias palavras de maldição que Jesus traz sobre Jerusalém. E ele termina com esse trecho que eu acabei de ler com vocês. E quando ele sai, os discípulos chegam até ele para mostrar quão belo era o templo. Que maravilhoso esse templo, que coisa linda esse templo.
Ele, porém, lhes disse, Jesus respondeu a eles: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não lhe seja derribada. Vocês percebem que já ouviram muito essa frase, não ficará pedra sobre pedra, apontando para o fim do mundo? As pessoas apontam desse jeito. Não ficará pedra sobre pedra, apontando para o fim do mundo. Mas percebe que Jesus disse isso contextualizado. Ele não está falando de qualquer pedra. Ele está falando do templo, literalmente. Vê, Senhor, como é lindo esse templo. Jesus disse, pois eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. É bem claro no texto. E aí eu lhes pergunto, os que já foram a Jerusalém, onde estão as pedras do templo? Percebem? Está lá, a profecia foi cumprida. Não tem pedra sobre pedra. Porque Jesus disse que não teria. Foi cumprido o que ele falou. Versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, eles lhe disseram: dize-nos quando sucederão estas coisas. Irmãos, o que é estas aí? O que ele tinha acabado de falar. Percebem? De que coisas eles estão querendo saber? Quando o templo será destruído? Quando acontecerão essas coisas? E eles acrescentam algo. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Eu quero lhes dizer que um dia a gente precisa discutir sobre textos bíblicos e manuscritos bíblicos e traduções da Bíblia. Não vamos fazer hoje. Essa versão aqui, chamada Almeida, Revista Atualizada, ela tem alguns problemas no que tange os manuscritos que foram usados para traduzir ela. A gente chama esse texto de texto crítico. Aí o pessoal de linha mais, sei lá, tradicional, os chatos de plantão, né? Lembra da história dos xiitas e os chatos? Pronto. Texto crítico é coisa de liberal, a gente quer o texto receptus e não sei o que, maravilha. Você tem um texto receptus em duas versões, em português, né? Você tem o texto receptus em Almeida Corrigida Fiel, King James 1611. Ambos texto receptus. Maravilha. Leia esse versículo em qualquer uma dessas traduções, o versículo 3. Quando os discípulos perguntam a Jesus: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? E na Revista Atualizada está: e da consumação do século. Tradução boa. Se você pega as traduções em português do texto receptus, vai estar o quê? Do fim do mundo. Aí eu não tenho como culpar o povo de ler o texto errado, né? Porque o povo não sabe grego. O povo vai pegar o português e vai ler. E do fim do mundo já condicionou sua mente do ponto de vista do momento histórico do texto. Irmãos, a palavra mundo em grego, vocês sabem, cosmos. Não é? A palavra mundo em grego, cosmos. Não existe a palavra cosmos nesse texto. Aion é o termo que está aqui. Aion, pode pegar qualquer aplicativo aí que vocês usem para fazer estudo bíblico, seja o que for, comentários. O termo aion aparece em sua grande maioria dos textos das passagens bíblicas, significando era. Uma era, um período de tempo, não significando mundo. Aion pode se referir a mundo, até pode, se você pensar não em o mundo, mas em um mundo. Tipo assim, o mundo que existia antes do dilúvio, percebe? O mundo que existia depois do dilúvio, mas antes de Abraão. O mundo que existia de Moisés até a monarquia. O mundo da monarquia até a queda de Jerusalém. Desculpa, até o exílio e do exílio à queda de Jerusalém. São mundos ou eras que existiam. A palavra aion pode significar mundo se for nesse sentido. Mas a boa tradução desse texto seria: qual é o sinal da consumação do século? A palavra século aqui é era, ou seja, em bom português seria:
qual é o sinal que esta era vai acabar? É o que os discípulos perguntaram a Jesus. Quais são os sinais da destruição do templo? E quais os sinais que essa era vão acabar? Por que é que eles fazem essa pergunta? Porque, ao contrário dos crentes de hoje, os discípulos conheciam os profetas, os textos dos profetas. E percebem que o templo tem sempre muito a ver com o fim de alguma coisa nos profetas. Por exemplo, Deus vai trazer juízo sobre Judá. O que é que vai acontecer com o templo? Vai ser destruído, acaba a era, eles vão para o exílio da Babilônia. O Senhor vai restaurar o povo. O que é que vai ser reconstruído? O templo. Mas os profetas haviam profetizado um juízo de novo sobre Israel. E a destruição do templo simboliza isso. Geralmente a gente não lê isso desse jeito, os crentes hoje, porque os crentes minimizam a importância que o templo tinha para a antiga aliança. A gente ignora isso. Tipo, não é importante para a gente. Eu não preciso de um templo, sacrificar um animal. Eu não preciso de um sacerdote. Então eu ignoro isso. Mas eu preciso lembrar que a antiga aliança girava em torno do templo, do tabernáculo e do templo, dos sacrifícios, do sacerdócio. Essa era a base da antiga aliança. A queda do templo e a destruição de Jerusalém é o fim do quê? Da antiga aliança. A antiga aliança termina literalmente quando o templo cai. Me digam, o povo de Israel hoje pode fazer sacrifícios? Podem cumprir. Imagine, pega o judeu mais ortodoxo que tiver. Ele consegue cumprir os preceitos da Bíblia, do Antigo Testamento, ou para eles da Tanakh? Ele não consegue, é impossível. Que a antiga aliança acabou. Ele gostando da ideia, não. Deus destruiu a antiga aliança. Como o autor de Hebreus antecipou. Vocês lembram que o autor de Hebreus, a antiga aliança, era necessário uma nova aliança, porque a antiga era incapaz, e ele disse assim: o que é velho, o que é passado, está a ponto de, na minha tradução dizia, caducar. De desaparecer, em algumas traduções. O que é velho está a ponto de desaparecer. Percebe que o autor de Hebreus profetizou que a antiga aliança ia terminar plenamente, ela iria desaparecer. E isso aconteceu. Colocando em outro jeito, eu ia fazer a pergunta: quem aqui é cessacionista? Mas eu estou com medo da resposta, então não vou fazer a pergunta. Veja, vocês sabem que nós somos cessacionistas. Isso significa que alguns dons existiram no início da igreja, mas são dons transicionais. Quando o período deles se cumpriu, eles sumiram. Não é isso? Dons de cura, de línguas, de profecia, de revelação, dons miraculosos, eles cumpriram um momento da história da igreja e desapareceram. Porque eram dons de transição, ok? Ok. Eu já falei isso aqui na igreja uma outra vez, só estou lembrando. Tá, transição precisa de um começo e um fim. O começo eu sei, a descida do Espírito Santo. E qual é o fim dessa transição? A gente aprende de forma correta que é o fim do cânon. Isso está certo. A Bíblia foi revelada totalmente. Mas outra coisa acontece na mesma época. Jerusalém recebe o juízo de Cristo, o templo é destruído, a antiga aliança acaba. Então, esse período de transição que nós temos em Atos é um período de final da antiga aliança e começo da nova aliança. Mas como é que os crentes aprenderam que isso se dá? Assim, ó, uma linha reta. A antiga aliança vem até aqui. Daqui começa a nova, entende? Mas isso não se deu assim. Isso se deu assim. Ou assim. Tá? Houve um período de transição, de intersecção entre essas duas alianças, para que isso acabasse e ficasse só a nova aliança com a queda de Jerusalém. Então eu não posso, irmãos, desprezar a importância do juízo de Deus sobre Jerusalém no ano 70. Porque o templo era o coração da antiga aliança. Sem o templo, a antiga aliança não existe mais. E percebam, Jesus, os apóstolos, por isso que os discípulos fizeram essa pergunta a Jesus aqui, quando o fim do século, da era. Mas quando os discípulos assumiram a igreja como apóstolos, eles vão começar a escrever também sobre o fim da era. Isso aqui é interessante. Eles perguntam a Jesus, eles aprendem e depois ensinam a igreja que há um fim que está chegando.
E a gente vai ver isso também. O ponto é que os discípulos não estão perguntando a Jesus sobre o fim do mundo, mas o fim da era que os profetas estavam anunciando, que uma era haveria de encerrar, acabar, para que outra começasse. E os discípulos sabiam que a destruição do templo estava ligado a isso. Eles não tinham essa consciência. A pergunta foi guiada pelo Espírito, porque a pergunta foi bem feita. Entendem? A pergunta foi bem feita. Se eles não tinham plena consciência do que estavam perguntando, o Espírito os guiou. Porque a pergunta foi muito bem feita. Quando o templo cai, quando a era acaba, Jesus começa a responder. E eu vou fazer um acordo com vocês. Eu vou ler tudo, depois vou voltando. Versículo 4. E ele, Jesus, lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e há fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ele, porém, que perseverar até o fim, salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. É impressão minha, ele está cortando o microfone. Tá, não tá? Então me dá um outro por causa da transmissão. Como eu preciso disso gravado, a gente não pode se dar o luxo de perder, não. Tem um de mão mesmo, não tem problema não. 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que fujam para... Tem que esperar, acho que esse aqui já foi. Oi, som. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acreditais. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde se vê o cadáver, ali se juntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira.
Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Irmão, se eu não tivesse o versículo 34, eu teria muita dificuldade de interpretar esse texto. Porque Jesus começa falando de uma coisa em um contexto e daqui a pouco parece falar de coisas sobre um futuro distante. Mas eu tenho o versículo 34. E o início de Mateus 24, junto com o versículo 34, são como uma espécie de muro de contenção, que deixa a profecia determinada num tempo, a não se perder, tá? Veja, essa fala de Jesus no versículo 34, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, ela é muito importante para interpretar isso aqui. Uma geração para um judeu durava por volta de 40 anos. É o período de uma geração para um judeu naquela época. Jesus subiu aos céus mais ou menos por volta do ano 30. Quanto dá 40 mais 30? Que ano Jerusalém foi destruída? Literalmente, sem tirar um ano da conta. Esse texto é tão importante que por causa dele nós temos algumas interpretações que foram dadas. Os liberais disseram que inevitavelmente tudo que está falando aqui está falando sobre a queda de Jerusalém. Tudo que a gente acabou de ler, tudo. Mas que Jesus de alguma forma esperava que a queda de Jerusalém seria junto com o fim do mundo. Entendem? Então por isso que ele disse que Jerusalém iria cair, e ele aparentemente está profetizando o fim do mundo. E Jesus espera que isso tudo ia acontecer logo, na geração que estava ouvindo, porque ele diz: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Vocês perceberam o detalhe aí? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Se Jesus não tivesse dado tanta ênfase, alguém poderia dizer assim: não, mas é só algumas coisas que iam acontecer naquela geração. Mas Jesus é claro, sem que tudo isto aconteça. O que é tudo isto? Tudo o que ele acabou de dizer para responder os discípulos. Então os liberais dizem: Jesus acreditava que o mundo já ia acabar. Ele se enganou. Eles dizem a mesma coisa dos apóstolos, que Paulo acreditava que Jesus voltava na época dele, né? Porque em Tessalonicenses Paulo escreve que nós, os que estivermos vivos na volta do Senhor. Então os liberais dizem: Paulo acreditava que estaria vivo. Irmãos, desculpa um parênteses, mas é um argumento meio ridículo. Assim, geralmente existem liberais que são pelo menos estudiosos, sabe? Mas isso é uma besteira sem tamanho, porque muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Usamos essa partícula nós, sem necessariamente significando nós. Então, por exemplo, um pastor está conversando com alguém e alguém pede: pastor, por favor, ore por minha família, por tal coisa. E eu respondo: estaremos orando, me referindo a mim mesmo. E a língua absorve essa construção. Bem, os liberais dizem: Jesus está falando sim do fim do mundo. O problema é que ele estava enganado. Ele se enganou. E a pergunta é: Jesus se engana? Bem, como para o liberal Jesus não é Deus, aí encaixa bem com a teologia dele, né? Mas para a nossa não encaixa. Uma mais fundamentalista vai dizer que esta geração não é uma geração especificamente, mas diz respeito a todos os crentes, desde a subida de Jesus até sua volta. Esta geração significaria todas as pessoas, desde a subida de Jesus até a volta dele. O problema é que a palavra geração não é usada assim na Bíblia. O ônus de quem defende isso é provar biblicamente isso. Porque vocês lembram o que a nossa confissão de fé diz sobre hermenêutica? Ela diz assim: a regra de interpretação da Bíblia é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia.
Se eu tenho dificuldade de interpretar uma passagem, eu preciso ir para uma outra passagem que seja mais clara e me ajude a interpretar aquela. A gente chama isso de analogia da escritura, tá? Na teologia tem um nome bonito para isso, analogia da escritura. Ora, existem passagens bíblicas que a palavra geração é usado nesse sentido? Todo mundo, desde a subida de Jesus até a sua volta, não é a forma como a Bíblia usa a palavra geração. A palavra geração na Bíblia, inclusive em Mateus, lembre-se, eu não vou fazer exegese do texto, se eu fosse eu ia mostrar a vocês. Em Mateus, Jesus usa a palavra geração várias vezes, significando aquele povo que estava ouvindo eles. Então, geração aqui, que é o ponto de vista da interpretação que fala que Jesus não está falando do fim do mundo, mas Jesus está falando do fim de um mundo. Ou seja, Jesus está falando da queda de Jerusalém. A forma de chegar a essa conclusão é mostrar que geração aqui necessariamente é um grupo de pessoas que vivem numa mesma época, que é como geração é usado na Bíblia geralmente, principalmente em Mateus. Aí você diz, mas pastor, tem um bocado de coisa que o senhor leu aí que não aconteceu não. Como é que pode ser daquela época? Então, lembrando, não em detalhes, por cima, tá bom? Para vocês perceberem o tipo de linguagem que está sendo usada aqui. Porque o tipo de linguagem que Jesus usa aqui tem nome. Linguagem apocalíptica. Eu estou tentando desde o domingo passado convencer vocês que o termo apocalipse não significa fim do mundo. O termo apocalipse é um termo que significa literalmente revelação. Algo está encoberto e está sendo revelado. Mas o gênero apocalíptico faz isso através de linguagem simbólica. Então não existe só o livro de Apocalipse na Bíblia com linguagem apocalíptica. Existem várias passagens. Mateus 24 usa a linguagem apocalíptica. O profeta Ezequiel, o profeta Daniel, o profeta Zacarias, o profeta Isaías e várias passagens. Existem várias passagens que usam linguagem apocalíptica na Bíblia. Inclusive, um parênteses também. Vocês sabem que Apocalipse é um gênero literário próprio da Bíblia. Isso aqui é legal. A Bíblia tem muitos gêneros literários, mas a maioria deles existem também em literaturas pagãs ou não cristãs, tá? Mas Apocalipse é um gênero próprio da Bíblia. Isso é top. Então, gênero apocalíptico só existe na tradição judaico-cristã. Não existe em qualquer outro mundo ou povo. É próprio do cristianismo e do judaísmo. Ora, voltando, tentando entender o que é que Jesus está falando por cima. Vejam. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo. E enganarão a muitos. Vocês lembram? Eu não sei se eu citei isso domingo passado, na pregação de Apocalipse. Eu acho que eu citei. Que Apocalipse é o lado espiritual do livro de Atos. Eu falei isso. O livro de Atos e o livro de Apocalipse, eles estão contando a mesma história. Só que Atos usando um gênero. E Apocalipse usando outro gênero. Qual é o gênero literário de Atos? Narrativa histórica. E qual é o gênero literário de Apocalíptica? Apocalíptica, né? Apocalíptica. Apocalipse usa apocalíptica. Isso. Ora, vocês veem no livro de Atos algum problema de falsos cristãos surgindo no seio da igreja? Em Atos fala de falsos cristãos surgindo no seio da igreja, ensinando doutrinas estranhas à fé cristã. Vocês não encontram isso em Atos? Irmãos, por que Paulo escreveu Gálatas? Existem falsos cristos sendo seguidos antes de Jerusalém ser destruída. Isso está bem claro em Atos e nas epístolas. Viram muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Se você ler os historiadores dessa época, o primeiro século da era cristã, você vai ver que o Império Romano estava fervendo de conflitos entre as nações. Roma estava atuando em várias frentes ao mesmo tempo, porque muitas rebeliões estavam acontecendo. Muitas guerras estavam acontecendo, entendem? E o povo de Jerusalém ouvia tudo aquilo, porque eles faziam parte do império. E eles estão ouvindo falar dessas guerras constantes. Um parênteses, outro. Existe um historiador judeu que viveu nessa época.
Ele nasceu por volta do ano 37 e vai morrer já na virada do século. E Flávio Joséfos, como ele é conhecido, ele estava lá na guerra. Ele era fariseu, ele vinha de uma família nobre em Israel, era um fariseu, era um homem de uma família sacerdotal, tinha muito poder. E ele tentou persuadir os judeus que não entrassem na guerra contra Roma. Não foi ouvido, e ele teve que virar general dessa guerra. Em algum momento, quando o general Tito invade Jerusalém, Flávio, ele virou a casaca. Na verdade, ele foi derrotado e ele passou a trabalhar junto com os romanos, tentando convencer os judeus a se renderem. Ao fim da guerra, ele foi para Roma e, adivinhe, virou melhor amigo dos imperadores romanos. Inclusive, o nome dele não é Flávio Joséfos. O Joséfos lá é verdadeiro, mas esse Flávios é da família imperial. Vê como o cara ficou brother. Pegou o nome de família dos imperadores. E Flávio Joséfos, ele escreveu sobre a guerra entre Israel e Roma, ou entre Roma e Israel, ou seja, sobre a queda de Jerusalém. E se você ler Mateus 24 e a guerra dos judeus, botar assim um do lado do outro, você vai dizer, tá tão na cara que não dá nem esforço. Ou se você ler Apocalipse e ler esse livro, você vai ver que tudo que Jesus predisse aconteceu. Rumores de guerra se estourou entre as nações. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Já falei, isso aconteceu bastante naquele momento da história. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Vários registros históricos de que nessa época da história houve fome em vários lugares e vários terremotos. Tudo pela providência de Deus. Tudo registrado por historiadores da época. E aí Jesus diz: porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Ele começa a dizer que é nesse contexto que a igreja vai ser perseguida. Quem perseguiu a igreja? Todo mundo pensa em Roma perseguindo a igreja, não é? Mas Roma não foi quem começou a perseguir a igreja. Pelo contrário, Roma protegeu a igreja por muito tempo. Quem perseguia a igreja era os judeus. Os judeus perseguiram a igreja em Jerusalém. Isso está em Atos. Vocês lembram que depois da morte de Estevão, todos os crentes saíram de Jerusalém, com exceção dos apóstolos? Está lá em Atos, veja. Depois que Estevão foi morto, caiu uma perseguição sobre a igreja tão grande, que todos os crentes saíram de lá, com exceção dos apóstolos. Irmãos, é uma perseguição muito grande, imagine. As pessoas dizem, nós somos perseguidos hoje. Você saiu da sua casa já, por causa da perseguição? Já teve que deixar sua casa, seus bens, sua família, se mudar? Não. Mas o povo da igreja, no início da igreja, precisou fazer isso. Está em Atos. Para você ver como a gente ora as coisas tão como elas são. A perseguição que veio sobre a igreja foi violenta. Primeiro foi uma perseguição armada. Depois uma perseguição teológica. Judaizantes entraram na igreja ensinando heresias. Daí vem o concílio de Jerusalém. Daí vem toda aquela questão que vocês já sabem. Então a igreja foi muito perseguida pelos judeus. Depois também pelos romanos, tá? Mas primeiro pelos judeus. Ora, está escrito: então sereis atribulados e vos matarão. A Bíblia relata os primeiros crentes sendo atribulados pela fé e relata os primeiros crentes sendo mortos pela fé. Sim, irmãos, Estevão, Tiago, dentre tantos outros. Todos os apóstolos, com exceção de João, morreram martirizados. Sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome, o que de fato aconteceu. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E vocês lembram de como os apóstolos falam isso? Vocês lembram de Paulo falando de Alexandre? O que foi que Alexandre fez? Se não escandalizar, trair e odiar. Não lembram, não? A traição dele para contra o apóstolo. Então veja que
tudo que está profetizado na própria Bíblia, no Novo Testamento, nós temos tudo isso se cumprindo. Lógico, tem tudo não, porque algumas coisas só acontecem na queda de Jerusalém e não tem nenhum livro da Bíblia que relate a queda como fato histórico, apenas como profecia. Então vamos lá. Levantar-se-á muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A Bíblia relata vários falsos profetas, mas daqui a pouco eu comento sobre falsos profetas. Vai aparecer de novo no texto, daqui a pouco eu comento. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. O que Jesus está dizendo, vocês serão perseguidos, vocês serão mortos, a fé será perseguida, falsa doutrina, ou seja, a fé de vocês será testada. E apenas aqueles que irão perseverar até o fim, esses serão salvos. Aqueles que são verdadeiramente cristãos, aqueles que não irão negar a fé, apesar dos tempos difíceis que estão para chegar. 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Agora me pegaram, né? O evangelho pregado a todas as nações, só pode ser o fim. Colossenses capítulo 1, versículo 6, né? Eu acho que 6 e 13. Paulo fala isso 2 vezes em Colossenses. Eu acho que é 6 e eu acho que 13. Mas olhem aí para mim, por favor. O que é que diz Colossenses 1, 6? Veja, o evangelho que está produzindo e sendo pregado em todo o mundo. Eu acho, lê para mim o 13, pastor, mas isso aqui é um chute bem feioso, mas vamos ver. 1:13. Não fala sobre isso, né? Tem outra passagem que Paulo repete essa ideia. Eu não sei se vocês lembram da exposição de Colossenses que a gente fez no acampamento, mas uma coisa que Paulo está falando aí a eles é: vocês acham que a fé cristã só pertence a vocês? A fé cristã foi pregada no mundo inteiro. Vocês têm que ser fiéis à fé católica, ou seja, a fé universal, a fé que todos os cristãos professam conjuntamente. Paulo diz claramente que o evangelho foi pregado em todo o mundo. Lembrem-se que a noção de mundo deles não incluía América, não incluía Oceania. É o evangelho sendo pregado no mundo antigo inteiro, e ele foi. Lembra da exposição de Romanos? Paulo mirando o canto do mundo que faltava, que era Espanha, e dizendo: eu vou pregar lá. E o que a tradição da igreja disse? Que Paulo pregou lá, que Paulo pregou na Espanha, antes de ficar preso e morrer em Roma. Veja que, de fato, segundo a nossa perspectiva, todas as regiões do mundo antigo foram alcançadas pela pregação do evangelho ainda no período dos apóstolos. Ok? Era um mundo conhecido. Muito bem. E assim, mas Jesus sabia que existia outros mundos, sim, mas biblicamente, percebam que a Bíblia sempre atrela a fala ao conhecimento de quem ouve, né? Veja que a Bíblia nunca, Jesus não saiu revelando: mas vocês são bestas, né? Tem um sol parado, a terra girando ao redor, um bocado de planeta, isso é quase nada. O Senhor nunca fez isso. O Senhor sempre restringiu, linguagem acomodada, né? A sua fala ao entendimento da sua época, né? Então isso é um ponto. Ok, veja que ninguém me pegou ainda não. Essa pegadinha não rola não, porque o evangelho foi pregado em todo mundo naquele momento, antes de Jerusalém ser destruída. Obrigado. Anotem as perguntas para domingo que vem, lembrem. Que não dá tempo não. 27, isso aí eu agradeço muito. 1:27. Nosso leitor oficial. Ele disse 23. Deixa o microfone aqui com o pastor, por favor, ele vai ser o leitor oficial. Veja que Paulo disse que o evangelho foi pregado a toda a criatura debaixo do céu. É uma forma de dizer as nações, né? Ok, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Daniel profetizou 2 profecias em conjunto, uma para antes de Cristo e uma para depois. De que
duas coisas aconteceriam, uma antes de Cristo e uma depois, mas que no teor seria a mesma coisa. Que o templo seria violado pelos pagãos. E adivinha, isso aconteceu duas vezes mesmo, uma antes de Cristo e uma depois. Antes de Cristo, quem fez isso foi Antíoco Epifânio. Ele matou uma porca no altar do Senhor. Lembra que o porco é um animal impuro para os judeus? Ele matou uma porca no altar do Senhor e botou uma estátua de Zeus dentro do templo. Quando é que algo parecido vai acontecer de novo? Quando Roma invade Jerusalém. O estandarte dos romanos levava insígnias, e as insígnias eram deuses pagãos. E eles chegaram e profanaram o templo. Diz que um incêndio sobre o templo foi tão grande que não tinha resíduo algum, de coisa nenhuma. Então Jesus disse: quando vocês virem de novo acontecendo o que Daniel já profetizou, já aconteceu uma vez, vocês saberão que chegou o momento. Ou seja, Jesus está dizendo, quando de novo acontecer que o templo seja invadido como foi, aí vocês sabem que chegou o fim. O fim do quê? O fim de Jerusalém, o fim do Antigo Testamento, o fim daquela era. E aí veja, é tão claro isso, irmãos. Veja o que Jesus diz depois. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Veja, se isso aqui estivesse falado mesmo sobre um anticristo no fim da história, governando todas as nações, uma grande tribulação sobre todas as nações, eu lhes pergunto, do que adiantaria os que estivessem na Judéia fugir para os montes? Vocês nunca assistiram Deixados para Trás, querem me enganar? Vocês assistem, a gente já assiste esse negócio, mas vocês assistem. Ora, adianta a pessoa estar na região dos montes, no apocalipse imaginado por essa visão, de um anticristo tomando todas as nações, uma grande tribulação por toda a terra. Tanto não adianta que qual é a esperança dessa escatologia? Um arrebatamento secreto da igreja, para que a igreja não sofra a tribulação, não é não? Porque não tem lugar na terra que a igreja possa se proteger, é ou não é? Só que Jesus disse, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Vocês sabiam que o último ponto de resistência judeu contra Roma foi nos montes? Aí você, cadê Zé? Hoje está aqui não, porque ele está vivendo um momento familiar. Depois conversa com Zé e Guilherme, que eles vão contar a história de vocês, a história de Massada para vocês, a fortaleza de Massada. Conhecem aí, já contaram para mim, é bonito, é maravilhoso. Enfim, o último ponto de resistência dos judeus foram os montes, de fato. Outra coisa, não é estranho Jesus estar falando sobre uma grande tribulação, uma destruição do mundo inteiro. Mas a fala de Jesus é, os que estiverem na Judéia fujam. Por que tão específico? Se fosse algo mundial, por que Jesus ia dar um conselho para os que estavam na Judéia? Judéia é a região onde está Jerusalém, vocês sabem, né? Porque a Judéia foi invadida por Roma. É por isso que quem estava na Judéia deveria fugir. 17, veja como vai ficando cada vez mais claro. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem está mais em cima fica ali por cima. Quanto mais em cima, mais seguro. Aí ele continua. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Não volte para onde? Para Jerusalém, porque a cidade vai estar dominada. Fica no campo, é mais seguro. Não se encaixa com a grande tribulação mundial, porque nessa visão, as regiões campestres também serão tomadas, entendem? Mas quem estiver no campo fica lá. Aí Jesus continua dizendo, ai das que estiveram grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Já pensou fugir de uma invasão militar de Roma, carregando um menino, dando de mamar ou estando grávida? É morte na certa, irmãos. E outra coisa, não poupavam ninguém, viu? Tinha esse negócio de é grávida, é criança, não sei o que, então vamos poupar. Tinha isso não. Não se poupava ninguém. Então, veja como tudo faz sentido. Aí ele vai dizer assim, ó. Aí para mim esse é o mais óbvio de todos. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Se fosse a coisa do anticristo, numa coisa mundial, não interessa a época do ano, percebem? Mas não é isso. E por que a fuga não deveria se dar no inverno? Porque é diferente daqui. Em Israel, no inverno, você tem neve, você tem essa situação toda. Imagine tentar fugir num contexto lamento, né? Cheio de lamaçal, cheio de uma região difícil de andar. Fora isso, porque Jesus disse, não volte para pegar a capa. Então tu está sem capa,
numa época de inverno, tudo eslamaçado, para fugir, morrendo de frio. Outra coisa, que não ocorra no sábado. Aí, irmãos, é batata. Porque pouco importa para o anticristo mundial se for no sábado, se não for no sábado, isso não muda nada, concordam? Mas por que para Israel, lá naquela época, o sábado seria perigoso? Porque o povo estava cumprindo o Shabat. Ninguém estava preparado, ninguém estava armado, estavam fazendo seus ritos religiosos, seriam presas fáceis para os romanos. Entendem? Presas fáceis. E aí ele vai dizendo, ó, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nunca haverá jamais. Esse texto é um texto que muita gente pega e diz, mas pastor, olha aí, se foi naquele tempo, quer dizer que a grande tribulação que houve ali nunca haverá uma pior? O holocausto foi pior. O holocausto nazista contra os judeus foi pior. A pergunta é, pior em número do quê? Desculpa, pior em termos de quê? Porque se for em termos numéricos, foi pior. Mas se for em termos teológicos, não foi pior. Nada se compara à destruição de Jerusalém. Nada. Do ponto de vista da teologia e da história da redenção, a destruição de Jerusalém é o fim da antiga aliança. Não tem coisa pior do que isso para os judeus. Outra coisa, essa linguagem também é apocalíptica. Eu não tenho tempo para mostrar a vocês, mas esse tipo de coisa já foi falado antes. Daqui a pouco eu vou ler com vocês alguma profecia do Antigo Testamento. Mas quando Deus no Antigo Testamento disse, vou trazer juízo sobre tal nação, algumas vezes os profetas disseram assim, acontecerá uma tribulação como nunca houve antes e jamais haverá. Só que essas nações foram destruídas antes desse momento. Então, peraí, qual é a pior tribulação? É a contra a Babilônia? É a contra o Egito? É a contra Jerusalém? Várias passagens da Bíblia estão dizendo, este momento é o momento de pior tribulação, nunca houve igual e jamais haverá. Qual é a pior tribulação? Se a Bíblia cita várias vezes isso, em momentos diferentes. O ponto, irmãos, é porque não é uma linguagem literal, é uma linguagem apocalíptica. Você pode entender da seguinte forma, para aquele povo, é a pior tribulação que eles poderiam enfrentar. Eles não enfrentaram e jamais vão enfrentar outra igual. Mas é uma tribulação local, para aquele povo que está recebendo o juízo da parte de Deus. Entendem isso? Se não tivessem sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Aí você diz esse texto. Ora, irmãos, haviam crentes em Israel. Pessoas estavam se convertendo a Cristo. Vocês lembram em Roma? Vocês lembram em Romanos? Paulo escrevendo que estava voltando para Jerusalém para levar uma oferta. Lembram disso? Irmãos, pelo amor de Deus. Lembram não? É final de Romanos, rapaz. Se ele está voltando para levar oferta para a igreja de Jerusalém, significa que tem uma igreja em Jerusalém. Né? Então o Senhor poupou a sua igreja. O juízo caiu sobre Israel, mas o Senhor poupou sua igreja. Inclusive, segundo a tradição da igreja, é dito que um profeta se levantou no meio da igreja, anunciando a queda de Jerusalém. E onde estava a igreja quando Roma chegou? Longe, não ficou um cristão, porque o Senhor tirou todos de lá, não no arrebatamento secreto, mas numa profecia, e a igreja saiu de lá. Existe esse relato na tradição da igreja, que quando Roma invadiu Jerusalém, os cristãos não estavam lá, o Senhor tinha tirado eles de lá. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Flávio Joséfos escreveu algo na guerra dos judeus interessante. Tem um trecho de Flávio Joséfos que ele diz assim: a grande maioria dos judeus padeceu porque seguiram atrás de um falso profeta. Se você ler, a destruição acontece em Jerusalém, mas essa guerra vai até depois do ano 100, é mais de 30 anos de guerra. Se você ler o relato, alguns profetas se levantaram. Lá no início, houve um profeta que disse assim: Deus me revelou que é para todo mundo voltar para o templo,
porque ele vai vir para salvar Israel e vai libertar Israel dos romanos e vai nos dar a vitória. Agora Israel vai conquistar aquela esperança escatológica que eles tinham. Lembra de um Messias militar? Vai acontecer agora, o Messias vai vir, devemos ir para o templo, o Senhor vai nos proteger. Adivinham o que aconteceu? O povo foi e Roma os matou. E Flávio escreveu: a maioria do povo morreu por seguir um falso profeta. Existe um personagem nessa guerra, que eu esqueci o nome dele, irmãos, vocês vão me perdoar, é coisa demais para lembrar. Mas ele é conhecido como Filho da Estrela, já para o final da guerra, e ele foi levantado como Messias mesmo. O povo acreditava que ele era o Messias, porque ele se levantou para tentar retomar. Então aquela ideia do Messias vai vir, vai retomar, vai reconstruir o templo, e o povo o seguiu como o Cristo. E o que é que Jesus disse? Vão aparecer falsos cristos, falsos profetas, não vão atrás deles, né? 25, vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, ele está lá no deserto, não saiais. Ele está dentro da casa, não acreditais. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. O que Jesus quer dizer com isso? Aí sim parece ser a coisa de Jesus voltando aos olhos, né? Porque aparecerá do oriente ao ocidente e tudo mais. Só que tem um problema, o versículo 34 ainda está lá na frente. O que ele disse: todas essas coisas acontecerão nessa geração. Então, como eu sei que Jesus não se engana, e eu sei que geração é geração mesmo, eu preciso dizer a vocês que isso também já aconteceu. É uma linguagem apocalíptica também, para dizer assim: por que as pessoas estão procurando onde está o Cristo? Quando ele vier, virá sobre todo Israel, mas não para salvar. Ele virá como juiz. Vocês saberão quando ele virá, porque todo Israel será destruído, do oriente ao ocidente, de uma ponta a outra. Vocês sabem que a tomada romana não se limitou a Jerusalém, né? Não é por isso que a Palestina é tomada por árabes, irmãos. Os judeus não foram todos espalhados de oriente a ocidente. O juízo veio sobre todo Israel. Não tinha que correr atrás do Cristo, porque ele não estaria num ponto, não, fisicamente invisível. O juízo dele viria sobre toda a nação. E isso fica mais claro. Vê o que Jesus respondeu, 28. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Quem é o cadáver? Israel. Quem são os abutres? Roma, os romanos. Onde tiver judeu, Roma vai atrás. Tenha certeza disso, não ficará um. Um é exagero, vocês sabem, né? Mas não haverá região poupada. Onde tiver um grupo de judeus, os romanos estarão lá. E aconteceu assim mesmo, viu, irmãos? Qualquer ponto de resistência judaico, os romanos foram lá e destruíram. Aí vem o texto mais complicado, né? Eu só continuei por causa disso, por causa desse ponto do texto que eu sabia que vocês iam querer saber muito. 29. Logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aí, pastor, agora já era, né? Acabou-se para tu. Irmãos, 34 ainda está lá na frente, então a gente tem que resolver isso aqui. Vocês já leram Gênesis? Leram, nem que fosse aqui quando eu preguei, né? Mas vocês leram já. O sol e a lua foram criados para o quê, segundo Gênesis? Vou ensinar vocês como é que o simbolismo apocalíptico funciona. O símbolo não é aleatório, não. Tá? Ele tem sua razão de ser. A lua e o sol foi criado em Gênesis para quê? Separar dia e noite e marcar a estação, as estações do ano. Então, uma das coisas que vocês estão me dizendo é que a lua e o sol servem para marcar o tempo. Ok? Lua e o sol servem para marcar o tempo. Se a lua e o sol estão caindo, significa que o tempo de alguém está acabando.
o marcador do tempo de alguém chegou ao zero. O tempo de alguém está acabando. O juízo de Deus está vindo sobre aquele grupo ou aquela pessoa. Mas Gênesis diz que o sol e a lua servem para outra coisa. Veja como é que é dito, literalmente. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Sol, lua e as estrelas, no imaginário bíblico, significa governantes. Vocês lembram como é que Jesus chama os pastores das 7 igrejas? As estrelas. Os 7 pastores, que seriam uma espécie de pastor titular, né? Os 7 pastores das igrejas são chamados de as 7 estrelas. Percebem? Porque na Bíblia, sol, lua e estrelas serve para o imaginário de governantes. Quando diz que o sol, a lua e as estrelas estão caindo dos céus, são impérios que estão sendo derrubados. Impérios estão sendo derrubados. E por que eu sei isso? Porque quando Deus trouxe profecia lá no Antigo Testamento sobre a queda de impérios, ele disse a mesma coisa. Deixa eu dizer a vocês aqui. Abram, por favor. Abram não, abram aí também, mas o nosso leitor oficial de textos bíblicos está aqui. Ah, pastor, eu acho que esse aqui está aqui. Isaías 13. Tem aqui. Isaías 13, 9 a 10 e o 13, pastor. Isaías 13, 9 a 10 e o 13. Eu acho que está aqui, pastor. Está aqui, ó. Eis que vem o dia do Senhor. Escutem bem. Essa expressão, dia do Senhor, tem muita. Quando não é o domingo, geralmente tem a ver com juízo. Eis que vem o dia do Senhor. Veja. Dia cruel, com ira e ardente furor. Você espera que está falando do fim, né? A gente aqui lê isso pensando no fim mesmo. Mas veja. Com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação, e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Lá no versículo 13. Farei estremecer os céus, e a terra será sacudida no seu lugar. Parece que está falando do fim do mundo, né? Mas se você ler esse versículo no contexto, é Isaías falando que a Babilônia seria destruída. Quem destruiu a Babilônia? Não houve, quando a Babilônia foi destruída, houve sol caindo, lua caindo, estrelas caindo do céu, literalmente? Não. Mas quem destruiu a Babilônia foi o império persa. Lembram disso? E a linguagem apocalíptica é sol escurecendo, lua escurecendo, estrelas caindo do céu, que é uma forma de dizer que os impérios cairão. Entendem? A mesma coisa Isaías fala quando fala sobre a queda de Edom. Lembram de Edom, o povo que veio de Esaú? Deus também trouxe uma palavra de juízo sobre Edom. Olha o que está escrito, Isaías 34, versos 3 a 5. Está escrito assim: o profeta Isaías anunciou foi mal, eu estou lendo o texto que eu estou aqui, não o texto bíblico. O texto bíblico é: dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Vê, tu acredita mesmo que literalmente aconteceu isso? O sangue deles subiram até o ponto de inundar os montes. Parece besteira, mas essa profecia também acontece em Apocalipse. Entendeu? E o povo está acreditando que vai ter um derramado de sangue tão grande que o sangue vai subir assim a um nível que é óbvio que isso não é literal. Dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Já ouviu isso sobre o fim da história? O céu se enrolar feito pergaminho. Veja que Deus disse que faria isso quando destruísse Edom. O exército dos céus cairiam, os exércitos dos céus se dissolverá, e o céu se enrolará como um pergaminho. Todo o exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Exército do céu é uma forma bíblica de falar dos astros, estrelas, sol e lua. Todos os exércitos dos céus cairá. E aí ele diz: vão cair como
folha da vide e folha da figueira. Não é literal. Está falando da destruição de impérios. Porque a minha espada se embriagou nos céus, e eis que para exercer juízo, descer sobre Edom. E ele fez isso, através de outras nações. Ninguém viu literalmente estrelas caindo do céu, e lua e sol caindo, e nem viu literalmente Deus lá nos céus. Mas, literalmente Deus destruiu a nação trazendo juízo. A questão é que a profecia veio em linguagem apocalíptica, tá? Essa coisa do filho do homem, voltando para Mateus 24, essa coisa que verão o filho do homem, ó, quem vai dizer aqui? O sol vai se escurecer, a lua não dará claridade, as estrelas cairão, os poderes do céu serão abalados. É uma forma de dizer que impérios cairão, não é literal. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Essa parte, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, eu falo hoje à noite. Porque isso é o tema de Apocalipse. Então hoje à noite eu falo. Essa aula todinha aqui é por causa disso. Porque à noite eu vou ter que explicar isso para vocês. Mas eu quero mostrar como João, lá em Apocalipse, está dependendo do sermão de Jesus aqui. Jesus disse isso primeiro, João só repete. Aí Jesus disse primeiro, e eu vou explicar a vocês em detalhes, que essa coisa do Filho do Homem vindo em glória não é visível, porque em toda a Bíblia não é visível. Esses impérios que a gente viu aqui caindo, também foi dito que Deus viria cavalgando sobre as nuvens contra eles. E ninguém olhou para o céu e viu Deus, entendem? Ninguém olhou para o céu e estava lá Deus em cima de uma nuvem cavalgando. Isso também é uma linguagem apocalíptica, e de noite eu explico. Essa coisa do sinal do Filho do Homem tem a ver com essa coisa de ver ele vindo em glória. Eu falo hoje à noite, mas eu queria comentar uma coisa. Alguns teólogos acreditam que o sinal no céu que seria visto tem um teor literal, um pedaço pequeno da coisa literal. Porque segundo Flávio Joséfo, quando Jerusalém foi queimada, a coluna de fumaça que subiu da fogueira era tão grande e era tão densa, porque imagine, tudo pegando fogo e pegando fogo muito, porque segundo ele, eles não deixavam um graveto de pé. Eles saíram tocando fogo com raiva, com ódio no coração. Então, segundo ele, a coluna de fogo, a coluna de fumaça que subiu de Jerusalém, era possível de ser vista de muito longe. E vocês sabem que a Palestina é um punhado de terra desse tamanho, né? É do tamanho de Sergipe, irmãos. É bem pequenininho. Então imagine uma coluna de fumaça que pode ser vista de muito longe numa região tão pequena. A ideia de que todos estavam sabendo que Jerusalém estava caindo. Então, alguns teólogos dizem que é possível que Jesus tinha isso em mente, porque literalmente houve um sinal no céu de que o juízo de Deus estava caindo sobre Jerusalém, que seria a fumaça subindo da cidade destruída. Mas isso é uma especulação, tá? O fato é que é uma linguagem apocalíptica e que se remete a coisas que geralmente não são literal. Essa parte de ele vindo sobre as nuvens do céu com glória, a gente fala hoje à noite. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Isso vai ser falado hoje à noite. Mas como um pincelar, vê. Todos os povos da terra. A palavra terra aqui não significa, em inglês isso ajuda, porque tem duas palavras diferentes. Uma para planeta, o planeta Terra, e tem uma para região, que é land, né? A palavra no grego é a mesma, em inglês tem duas palavras para isso. Só que em português a gente também só tem uma. Eu posso falar terra, o planeta, e posso falar terra do Brasil. A gente cantou hoje. Essa terra do Brasil. Olha aí. Aí eu lhes pergunto: todos os povos da terra se lamentarão. A palavra povos aqui, a palavra no grego é tribos. Todas as tribos da terra se lamentarão. A palavra tribo aparece geralmente na Bíblia se referindo a quê? Israel. Lembram 12 tribos? Todas as tribos da terra. Que terra? Da terra de Israel. Todas as tribos da terra se lamentarão, porque o juízo cairá sobre todo Israel, não só sobre Jerusalém. Começa ali, mas todas as tribos serão atingidas. Todas as tribos da terra se lamentarão
quando o juízo de Deus vier sobre eles. Bem, eu preciso aqui parar. Jesus vai contar uma parábola que é autoexplicativa, e então ele diz: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Vejam, pastor, eu acho que faz algum sentido, gostei de ouvir isso, mas não estou muito certo não. Tá bom. E que eu ouvi o mesmo sermão tirando a linguagem apocalíptica, ou tirando esse teu tão pesado de Apocalipse dela. Mateus escreveu para judeus, vocês sabem, né? Vocês sabiam que Mateus é um evangelho judaico? Pois saibam. Então a linguagem está carregada de linguagem apocalíptica. Lucas escreveu para judeus? Não. Quem é o público-alvo de Lucas? Os gentios. Faz sentido Lucas usar tanto Apocalipse assim? Os gentios vão ficar perdidos assim, que nem vocês estão agora. Então vamos ler essa mesma pregação em Lucas? Lucas capítulo 21. É o mesmo sermão, só que mais fácil de entender. O mesmo sermão, irmãos, só que bem mais fácil de entender. Lucas capítulo 21, versículo 5, está escrito assim, Lucas 21, 5. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas, dias virão em que não ficarão pedra sobre pedra que não seja derribada. Percebe o mesmo cenário, né? O mesmo contexto. Os discípulos elogiando o templo, Jesus dizendo: não vai ficar nada de pé. Aí veio o sermão. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Já ficou mais fácil. Não se fala nem fim do mundo, nem fim de era, nem nada. Mestre, quais são os sinais de que essas coisas vão acontecer? Quais coisas? A destruição do templo. 8. Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E também: chegou a hora. Não os siga. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, já começa a ficar mais fácil. Essas guerras não são qualquer guerra. O povo de Israel está começando a se juntar para criar uma revolução. E vocês lembram que entre os discípulos de Jesus existia um homem chamado, que o sobrenome dele é chamado de Zelote? Zelote não é sobrenome, é um partido político-religioso de Israel, o partido dos revolucionários, uma espécie de comunistas daquela época. Era a turma que estava dizendo assim: vamos pegar em arma e vamos se livrar de Roma. Então os zelotes ganharam força e começaram a falar em se revoltar contra Roma. Jesus disse: quando vocês ouvirem falar de revolução, saiba, está perto o fim. Aí ele diz: não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se a nação contra a nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Vocês percebem que em Lucas fica claro que tudo isso tem a ver com a queda do templo? Quando acontecerão essas coisas? Perguntaram. Jesus está dizendo tudo isso, mas vai ficar bem mais óbvio mais à frente. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres. Veja, não está falando de uma perseguição da igreja no fim, porque a igreja, segundo essa visão de um anticristo no final, perseguindo, não vai levar ninguém para a sinagoga. Quem foi levado para a sinagoga? Os judeus em Atos, os cristãos em Atos, irmãos. E Jesus está dizendo que antes que Jerusalém fosse destruída, primeiro a igreja seria perseguida pelos judeus. E isso em Apocalipse vai ficar mais claro ainda. Não claro na linguagem, porque é difícil a linguagem, mas lá Jesus diz o porquê. E esperou que a igreja fosse perseguida antes de destruir Jerusalém. Jesus fala isso em Apocalipse. Mas aqui só está anunciado que antes de Jerusalém cair, os crentes seriam perseguidos, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores. Vocês já leram a história de Paulo em Atos? Está aqui, ó, bem relatado. Por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho, que é o que
o Senhor disse a Paulo que Paulo seria ouvido em Roma, o testemunho dele seria ouvido diante do império. Deus disse a Paulo isso literalmente, tá? 14. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer, todos quantos se vos opuserem. E serei entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Isso aconteceu. Os judeus que se convertiam a Cristo eram traídos pelos da sua própria casa, viu? Continua. E matarão algum dentre vós. Isso aconteceu. De todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Aí você diz, estou convencido que isso é anos 70 não. Pois tá bom, olha o que Jesus diz agora. Sabe aquela coisa de sol escurecendo, lua caindo e não sei o que? Em Lucas é bem direto. Versículo 20. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a devastação. Irmãos, não há dúvida. A Jerusalém que Jesus falou nem existe mais, não pode ser algo no nosso futuro, não. Existe uma nova Jerusalém hoje, não a de Apocalipse, né? Uma Jerusalém moderna, contemporânea, existe lá. Mas a Jerusalém antiga foi destruída, nem existe mais. Não pode ser algo no nosso futuro. Jesus diz claramente que aquilo que ele estava falando seria fácil de reconhecer. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Sabe o que Jesus está antecipando? Ele está dizendo assim: vocês vão ver a terra de Israel cercada. Não acreditem naqueles que dizem que Deus vai poupar Israel, que Deus vai vir livrar Israel através do Messias. Não acreditem nisso, é isso que Jesus está antecipando. Saibam que quando isso acontecer, Jerusalém será destruída, é o juízo de Deus sobre eles. Saiam da cidade. Não esperem que Deus vai vir salvar o seu povo, porque não virá seu povo, né? A nação de Israel, ele não virá. Israel estará sendo destruída pelo juízo de Deus. É isso que Jesus está ensinando a eles. Então os que estiverem na Judéia, Jesus vai dizer literalmente, ó, quando vocês virem um exército ao redor, sabei que está próxima a sua devastação. Aí Jesus diz a eles: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Esse texto é muito importante, irmãos. Primeiro, não resta dúvidas do que Jesus está falando. A cidade sitiada, judeus sendo levados para todas as nações, isso aconteceu, todo mundo aqui sabe disso. Teve judeu em todo canto depois que eles foram expulsos de Jerusalém. E Jesus deixou claro, é juízo. A ira de Deus vai cair sobre eles, é a vingança de Deus. Tudo que estava escrito a esse respeito, porque os profetas anunciaram esse dia. Amados irmãos. Agora tem uma coisa aqui, dá para perceber claramente que é sobre a queda de Jerusalém em Lucas, não dá? Tipo, é bem mais claro, né? E só para não deixar de dizer, olha o 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar a dizer essas coisas, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Veja que essa fala de Lucas, o finalzinho parece sobre o fim, mas quando você lê no contexto, você vê que está falando da mesma coisa. E Jesus afirmou duas coisas aqui importantes para a teologia. A primeira, que, veja o 24,
cairão a fio de espada e serão cativos para todas as nações, até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Jesus anunciou um novo tempo que ia começar, uma era que Jesus chamou de era dos gentios. Jesus disse que na era dos gentios, Jerusalém teria sempre gentios vivendo lá. Vocês percebem que até hoje é assim, né? Tem judeus hoje lá, maravilha, o Estado foi reorganizado, mas o que mais tem hoje lá é gentio vivendo lá. Só levar os árabes em consideração e os cristãos, porque você sabe que é dividido em 3 partes, né? Os judeus, os árabes e os cristãos. Então pelo menos, e olha que nem é o número exato, mas faz de conta, 2/3 da cidade é de gentios, ainda hoje, com o Estado reorganizado. Porque árabe não é judeu, é gentio. Cristão também. Então veja que Jesus prevê uma era que estava começando e que durante toda essa era haveria gentios vivendo em Jerusalém. Isso é muito importante, porque tanto Mateus 24 quanto Apocalipse está falando do fim da era do Antigo Testamento, que a gente poderia chamar de era dos judeus, e Jesus então profetiza uma nova era nascendo, a era dos gentios, que é a era da igreja, entendem? Era dos gentios é a forma que Jesus chamou a era da igreja. Tudo aquilo estava acontecendo para que a era da igreja começasse. Segundo, eu quero que vocês guardem na cabeça essa fala de Jesus aqui, ó. Todo mundo em Jerusalém está pranteando, mas qual deveria ser a postura da igreja? Olha o versículo 28. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Por favor, irmãos, guardem isso, porque os apóstolos começaram a repetir isso o tempo todo. Eis que a nossa redenção está mais próxima do que no começo. Eles não estão falando da volta final de Jesus. Eles estão falando do juízo de Deus sobre Israel e a plenitude da nova aliança. Eles aprenderam essa expressão com Jesus. Eis que a era dos gentios, primeiro ele falou, depois ele disse, a vossa redenção se aproxima. Então quando os apóstolos falam sobre algo que estava prestes a acontecer, não é porque eles estavam enganados não, porque eles não estavam falando do fim do mundo. Eles estavam falando do fim da era dos judeus e o começo da era da igreja. Existem várias passagens do Novo Testamento que fazem isso. Em outro momento eu vou ler isso com vocês para mostrar como isso se desenvolve no Novo Testamento. Alguma coisa hoje à noite, alguma coisa no próximo domingo, tá? Bênção, irmãos? Tá bom. Tenham essas coisas em mente quando a gente fala de Apocalipse hoje à noite. Agora, a essa altura, falando com toda sinceridade, franqueza e amor, vocês eram para estar ouvindo isso aqui, ligando tudo isso, sabe o que? Salmo 110. Porque é isso que fala o Salmo 110. Cristo assentando à direita, começando a reinar e destruindo seus inimigos. Qual era o inimigo da igreja naquele momento da história? Israel. Deus destruiu o seu primeiro inimigo, Israel. Quem se levantou depois dos judeus a perseguir a igreja? Roma. Cristo derrubou o Império Romano. E o Salmo 110 vem se cumprido desde então. Percebem? Então essa pontezinha aí de textos vocês já eram para estar fazendo na cabeça meio que automaticamente agora, tá? Vamos ficar de pé. A pergunta que fica é: ainda existirá um fim? É óbvio, irmãos. Existem passagens não apocalípticas que dizem isso. Jesus voltará sobre as nuvens? É óbvio que sim. Existem passagens não apocalípticas que dizem isso. A principal é Atos capítulo 1, se eu não me engano, versículo 9. O anjo fala para os apóstolos assim: a esse Jesus que vocês viram subir, vocês verão voltar da mesma forma que subiu. Esse texto não é apocalíptico, é literal. Eles viram Jesus subir. E o anjo diz: vocês verão ele voltar. Também Paulo em Tessalonicenses diz que quando as trombetas forem tocadas, a voz do arcanjo ouvida, todos verão o Senhor voltar. E aí é ver
o Senhor voltar literalmente, não é um texto apocalíptico. Então cuidado, irmãos. O fim ainda acontece, Jesus ainda volta. Isso está na Bíblia, eu só não posso usar textos bíblicos que não estão falando disso para falar disso, entende? Aí a gente usa os textos corretos para pensar na volta de Jesus da forma correta. Porque esse é um dos motivos das pessoas não serem otimistas com o futuro. Eles estão lendo Mateus 24 e achando que está na nossa frente. Só que Mateus 24 está no nosso passado, não na nossa frente. Então a gente tem que aprender a ler os textos no seu devido lugar.